Olha, eu tenho uma ligação muito grande com o teatro. Então, a minha história no Gatwick, Patrick, começou através do FETATRI. A TV começou quando eu era bem mais novo. Eu comecei a fazer teatro lá no Vocacional, em 1980. Né? Aí fiquei no Vocacional 2, 3 anos, me formei, fui para o Sesc, e do Sesc eu vim para cá, para o Gatwick. Foi, acho que 1985, 84, por aí. E o que acontece? A gente entrava, na época o Guti, que era presidente, a gente entrava para o teatro, não é igual hoje não, a gente entrava, fazia espetáculo, ficava 1, 2 anos fazendo, depois que a gente entrava como amador. Né? A gente era para ser solicitado como amador, era muito difícil você entrar, não era fácil, era complicado você entrar. Quando você conseguia entrar, você dava o sangue por aquilo ali, porque era muito complicado. E aí comecei a fazer espetáculo direto, um atrás do outro. Na época em que eu estudava no Colégio Entre Rios, eu participei de 2 produções do colégio, foram 3 na verdade. A primeira foi Era Uma Vez na Vida, em 1979. Foi aí que eu conheci o teatro e comecei a minha caminhada através dos palcos. Eu devia ter... Eu acho que eu devia ter meus 13, 14 anos quando eu vim pra cá. Eu sempre quis ser ator e sempre quando me perguntavam o que você quer ser quando você crescer, eu falava, quero ser ator. Aí eu falava, quero ser ator da Globo. A Globo a gente deixou um cadinho de lado, mas... Aí eu fiquei sabendo do curso de teatro. Eu sempre quis fazer, eu falei assim, não, tem que ir lá no teatro saber se tem curso. Eu vim saber se tinha um curso, a Maria Elisa, e aí eu entrei, e foi assim, paixão à primeira vista. Aí já entrei, já comecei fazendo uma pontinha num espetáculo que ia ter, que sempre tem aqui, do Dia Mundial do Teatro. Falei uma fala, acho que eu lembro ela até hoje, se eu não me engano, e aí... Foi amor à primeira vista. Pisou nesse palco, acabou, né? Tem o bichinho do teatro, morde a gente vive aqui para sempre. Mas o mais interessante foi o seguinte, que quando eu estava assistindo uma peça no teatro, eu pedi ao Nelly, na época, para assistir nos bastidores, para conhecer como é que eles faziam aqueles efeitos sonoros, aquelas coisas, e ele me permitiu com uma condição: você vai ficar naquele cantinho ali para não atrapalhar ninguém, porque você não faz parte do elenco. Aí eu falei, tá bom. Aí o Ledimar fazia a parte sonora com um gravador lá na parte de cima, do lado do palco, na parte de cima, e o que aconteceu? O gravador deu um defeito, não conseguia girar. Aí o Ledimar me convocou para, com o dedo, eu tocar o gravador. Então eu confesso para todo mundo que eu passei a ser participante do teatro amador, tocando com o dedo o gravador da peça A Força do Perdão. Então quando eu voltei para casa, eu falei com ela aí. Nessa época, eu já era casado, já morávamos juntos algum tempo, eu e ela aí, e hoje eu sou casado há 68 anos, né? Então, naquela época,
Eu era bem mais novo, estava com 30 e poucos anos de idade, e contei para ela aí, eu agora sou ator no Teatro Celso Peçanha. Ela aí deu risada. Sabe por quê? E ela falou, Guti, eu não acredito que você tenha entrado como artista. Falei, por quê? Porque você é todo envergonhado. Você, quando estudava, a professora fazia a chamada, você enfiava embaixo da mesa da cadeira para responder presente. Como é que você vai trabalhar no teatro, Guti? Eu falei, não, eu resolvi ser artista. E olha que eu terminei a minha participação efetiva como diretor de peça de teatro. Meu avô já participava como artista do teatro, criador de um grupo, isso em 1910, 1911, por aí assim. Ele era proprietário de uma confeitaria, chamada Confeitaria Guarani, que era o ponto de reunião da sociedade tririense. Fazia parte da Confeitaria Guarani um cinema Glória, que era nos fundos da confeitaria, e o outro cinema 1º de Maio, que depois chegou a ser sede do CAER. Ele, em 1915, ele participou junto com o seu José Nasser, que era um comerciante e pai do Samir Nasser. Eles dois participaram dessa peça, que era chamado Silvio Cigano. Isso em 1915, ele fundou o teatro com uma finalidade que até hoje nós conservamos no nosso teatro, porque posteriormente foi fundado um outro teatro, um grupo, né, que foi o Grupo de Amadores Teatrais Viriato Correia. E ele tem como finalidade uma assistência que foi criado para sustentar uma finalidade altruística, sabe? E foi uma iniciativa beneficente, né? O Gativic surgiu a partir de uma iniciativa beneficente, onde se faziam as peças, o grupo se juntava, discutia sobre arte, fazia os espetáculos para ajudar, né, a comunidade, e até hoje o é, né? É uma instituição, o Gativic é uma instituição de fins assim, beneficentes, né? Levar a arte para a população tririense, e está aí já há 85, 86 anos. O Gativic, ele foi fundado em 1937. E eu não fazia parte dele em 1937. Ele foi fundado pelo Alberto Van Dijk, pelo seu Silveira, João Silveira, aliás, várias pessoas que eu não recordo mais, porque eu carrego comigo 91 anos de idade, já muita coisa desapareceu da minha cabeça. Né? E Viriato Correia, né, lá atrás, que leva o nome do grupo, Viriato Correia, era um grande autor, né? E lá eles iniciaram, lá no começo, com a peça Zuzu, que a gente até fez um remake, e depois a gente fez o remake do remake, a gente fez 2 vezes esse remake. Começou lá com o Zuzu, e não tinha nem essa casa ainda, e acho que era num antigo cine-teatro,
Era alguma coisa assim. E eles criaram a partir, utilizaram esse texto de Viriato Correia, né, o grupo, e fizeram o Zuzu. Acontece o seguinte, o presidente do Gatwick era seu Silveira, seu Isaltino Silveira, que era pai da Violeta Silveira e da Lenir, duas grandes artistas do Gatwick. Ele um dia estava com o pessoal na escadaria da prefeitura e eles tinham acabado de representar um espetáculo no CAER e tiveram que cancelar uma apresentação no Cinema Glória, porque o cinema, que até então tinha uma projeção de filmes, passou a ter uma outra projeção em que eram duas câmeras e a tela na plateia tinha que ser colocada numa posição rígida e específica para pegar aquelas duas projeções. Então não podia mais desocupar o palco com a tela para que o Gatwick se apresentasse lá. Então ele falou o seguinte, nós vamos resolver esse problema, vamos construir um teatro para nós. Aí a turma até riu, né? Que seu Isaltino era há 28 anos presidente do Gatwick. Aí o Mário Barbosa, que era um dos participantes, resolveu criar uma comissão de obras e pediu ao Estado que doasse um terreno para ele, que era exatamente a extensão do colégio, o Colégio Condessa do Rio Novo, que era ali onde hoje está construído aquele prédio que tem de um lado o Correio, né? E do outro lado é a igreja. Então, o governador da época, que era o Celso Peçanha, ele doou o terreno. Então, o que se fez? Não tínhamos verba. Criamos patrocinadores que foram em torno de 300, com uma verba mensal de 10 mil cruzeiros antigos. E nós contribuímos durante 5 anos com 10 mil cruzeiros antigos, cada um, e recebeu um título de sócio proprietário. Né? Nós hoje somos sócios proprietários do Teatro Celso Peçanha. Foi então construído em 2 andares, num prédio, eu entendo, pelo que eu conheço, é um teatro muito bom, né? A parte lá de cima, então, você vê que são 342 lugares, foram construídos, e tinha um senhor que era coordenador como é que chama? Do asilo, era um asilo ali na frente, tem até hoje, né? Ele tinha uma meta muito interessante.
era que de criar para a entidade que ele criava de meios de renda. Por exemplo, esse asilo que eu estou me referindo, ele construiu um prédio de 8 andares e até hoje a renda desse prédio sustenta o asilo tranquilamente. Então, o que ele fez? No nosso teatro, ele fez uma frente com um restaurante. Você vê que tem lá o restaurante que sustenta, é uma renda de aluguel que sustenta o nosso teatro. E a parte de trás também, ele fez salas. Então, você vê que nós tivemos sorte de ter um governador que doou um terreno, um grupo de obras cuja capacidade do presidente era muito grande pela visão que ele tinha para se criar alguma coisa que necessitava de uma renda. Porque eu participei de muitos festivais durante esses anos que eu participei do grupo. Eu participei de muitos festivais em que eu conheci muitos grupos de teatro, mas que não tinham nada. Eles eram um grupo que se reunia e dependia de tudo para se fazer uma peça de teatro. E nós não. Nós fazíamos, ao 12 meses, 12 peças. Porque nós tínhamos 12 grupos, não eram grupos, eram elencos, em que cada um era um cabeça. Era engraçado por quê? Porque era um cabeça que não tinha corpo. Por quê? Porque todos os amadores, todos, sem exceção, pertenciam a cada elenco. Eu podia escalar para o meu elenco qualquer amador. Então, você, se fosse chefe de outro elenco, você podia escalar qualquer amador e com uma coisa mais importante ainda, inclusive com o cabeça do elenco. Ele podia ser escalado até como contra-regra. Quer dizer, não havia nenhuma obstrução que impedisse o lançamento. Então, todo mês, nós tínhamos uma peça de teatro que era representada. E nós tínhamos, não sei se ainda se mantém nisso hoje, nós tínhamos um controle perfeito da despesa que cada elenco fazia para levar a sua peça. O grupo pagava. Se precisasse comprar, por exemplo, uniforme para o grupo inteiro, o grupo comprava, mas anotava lá numa ficha. E quando fechava o espetáculo, não vamos dizer, nós fizemos 4 espetáculos. Deu quanto? Deu 3.250. Mas nós gastamos quanto? 4.200. Não. Então você não pode parar agora, não. Você vai ter que superar os 4.250 reais. Então, a gente trabalhava mais um dia, mais 2 dias, mas tinha que dar receita para não dar prejuízo ao grupo. Porque o grupo não tinha finalidade pessoal. Ninguém ganhava para trabalhar no Gatwick, e é até hoje. Essa expressão, grupo de amadores, é levada a sério no Gatwick até hoje. Tem amador que se tornou profissional, mas não pode participar do Gatwick.
nós consideramos que ele foi nossos amadores e que, evidentemente, começaram a aprender alguma coisa de teatro dentro do Gatwick e hoje vivem por conta própria. O Rodrigo, né? Rodrigo Portela é um excelente diretor, né? Vive por conta do teatro, mas não pode participar como amador do Gatwick. Um orgulho, vamos falando do Rodrigo, né? É um orgulho muito grande para casa, né? Porque hoje o Rodrigo, a gente viu o Rodrigo começar aqui com curso de teatro, ele estudava no Rui Barbosa, era aluno do Rui Barbosa, e veio para o teatro, para o Gatwick, fazer um curso de teatro que, inclusive, eu, Jussara, Cipriano, Sônia, a gente era professores desse curso. E nós vimos o Rodrigo crescer aqui dentro, né? E se profissionalizar, né? Ele era muito novo, ele começou a fazer peças, montar peças aqui, e ia para festivais, né? Para festivais, e depois ele foi fazer faculdade no Rio, e aí ele começou a cavalgar, começou a correr atrás, é uma pessoa muito inteligente, muito esforçado, né? E hoje o Rodrigo está até fora do país, né? Foi indicado agora para o Prêmio Shell, né? 5 indicações, não só esse ano, como os outros anos também. Então, para o Gatwick é um orgulho muito grande ter uma pessoa igual o Rodrigo, né? Que já passou por aqui e hoje está no patamar que está. A gente, na verdade, a gente não tem essa noção, né? Até onde vai a influência. Né? Eu acredito que o Gatwick ele é bem conhecido fora de Três Rios. Né? As pessoas ligadas a teatro, os antigos, né? Muita gente conhece, até pelos festivais que nós já fizemos. E a importância pelo tempo, né, do Gatwick, nós participamos de eu participei de vários festivais, e quando a gente contava a história do Gatwick, que ele tem 84, 85 anos, as pessoas ficavam assim encantados. O Gatwick para mim, ele é a alma artística de Três Rios. Óbvio que a gente tem contribuições artísticas de outras partes, de outros grupos, mas o Gatwick, ele foi a semente da arte aqui em Três Rios, ao meu ver, e é extremamente importante. Embora, infelizmente, a gente não tenha tanto reconhecimento, as pessoas assim não têm o hábito de vir ao teatro, né? Infelizmente, não sei, isso é um problema cultural, inclusive, mas é muito grandioso poder ter um teatro que ele pertence a todos nós, não é? É um teatro que se banca, não é? Ele está de portas abertas para todos, né? E está aqui há 86 anos, parece que assim, na região, né? Em todo o estado aí, parece que é um dos mais antigos, né? É um dos mais antigos, né? E sempre em atividades. Então, é muito importante para a cidade. É uma pena nem todos terem esse conhecimento, né? E a gente vem tentando colocar isso para as pessoas, né? Levar para as pessoas, né, a importância do nosso teatro. Ai, mas sabe, um tempo atrás, eu acho que nos anos de 2009, 2010, 2011, o teatro estava mais movimentado, sabe? Eu lembro que tinha o Ponto de Cultura aqui, um projeto muito, muito, muito maravilhoso assim do governo, que trazia pessoas assim que muitas vezes não poderiam estar aqui, estavam aqui, muitos talentos que estão aí, né? Que não conseguem ter acesso ao teatro por questões financeiras, questões sociais, e o Ponto de Cultura estava aqui, aí tinha vários cursos, tinha vários grupos atuando ao mesmo tempo, então acho que tinha também o Violeta de Prata, o nosso festival, o FETATRE. Então essa época de 2010, 11, para mim foi uma época muito agitada no teatro e foi um dos melhores momentos daqui que eu vivi, porque tinha arte para todo lado no seu olhar. Eu recordo dos 50 anos do teatro, da comemoração dos 50 anos do Gatwick, né, que teve, nós fizemos várias atividades,
vários eventos e teve um que marcou muito, que foi o Arraial do Caminho Novo, na praça. Nós montamos várias barracas e cada barraca ela vendia um tipo de comida, né? E tinha camisa, tinha crachá, tinha várias coisas do teatro. Isso foi, esse ano, teve muitos eventos aqui no teatro em comemoração de 50 anos. Isso foi uma coisa muito marcante, né? Outra coisa também foi os festivais. E muitas coisas. É muitos anos aqui dentro. Então, são vários eventos, né? Violeta de Prata, eu não sei o ano, o primeiro ano dele aqui eu não lembro, não me recordo, né? Ele acontece aqui no teatro, né? E a Violeta de Prata é uma homenagem à Violeta Silveira, a atriz a Violeta Silveira, que ao invés de botar Festival Violeta Silveira, colocou Violeta de Prata, que o troféu era uma violeta mesmo de prata, né? E vinham vários grupos de fora, de outras cidades, os jurados de outra cidade vêm e dormiam em colégio, né? Se alojavam em colégios aqui, apresentava aqui, ficava a semana toda. Normalmente é uma semana de festival. Aí ficava aqui e apresentava. O público era muito bom. O público, ele aceitava muito o festival. Vinha muita gente assistir as peças. O melhor momento foi o momento em que ainda aconteciam os festivais aqui, né? O FETATRE, né? E o Festival Violeta Silveira também, que é um festival do grupo, né? Foi um dos melhores momentos que eu vivenciei aqui dentro. O Festival Off Rio também, que veio para cá através do Rodrigo Portela, né? Que era um trabalho muito bacana, onde a gente podia conhecer outros grupos, muitos grupos de fora se apresentaram aqui, trouxeram muitas coisas novas para a gente, então foi muito bacana esse período. Então, aí eu fiquei 4 anos e o último foi em 2019, 2020 foi a pandemia, teve eleição em 2020, eu fiquei 21 e 22. Na pandemia não teve evento nenhum, 2020, 19, 21 foi bem fraquinho, dia 22 e 2022 foi o que voltou mesmo às atividades no grupo. Mas em termos de presidente, foi uma experiência muito boa, assim, mas como presidente você acaba fazendo muito menos do que você como diretor. Você como diretor acaba fazendo muito mais. Porque o presidente, na verdade, ele administra o grupo, né, o grupo, os diretores que cada um está fazendo, e aí você acaba, em termos de arte, você não faz tanto como um diretor. Mas foi muito bom, mas eu prefiro mais ser diretor do que ser presidente. O grupo hoje, devido à pandemia, eu atribuo à pandemia, a gente perdeu, entre aspas, 2 anos da vida das pessoas. Por exemplo, eu que dou aula de teatro, alunos que poderiam ter feito espetáculos com a gente, nesses 2 anos, já cresceram, já tiveram que ir para a faculdade e a gente acabou perdendo esse tempo. Então, agora eu vejo o Gativic numa fase de reconstrução do grupo. A gente está numa fase de reconstrução. Eu falo pelo meu grupo. A gente, depois do impacto da pandemia, o grupo foi diminuindo de pessoas. Então agora a gente está no momento de trazer artistas novos, de buscar artistas novos do curso, de fora, pessoas notáveis na cidade, né? Então eu vejo hoje o Gativic em um momento de reconstrução. Não temos a quantidade ideal de pessoas que deveria ter, essa casa já deveria estar cheia, lotada, igual estava em 2010, 2011. Mas eu acredito que a gente está iniciando uma nova era para reconstruir isso que a gente perdeu depois da pandemia. Então, da minha permanência no grupo, um dos mais difíceis que eu vivenciei foi esse da pandemia, né? Foi o atual, né? Que eu estava aqui ativamente aqui dentro do grupo, né? E onde nós tivemos que parar, né? E foi realmente bastante sofrido, né? A gente ter que parar, né? Com todo aquele processo, né? Vários processos em andamento.
e foi bastante ruim. A pandemia foi um momento tão difícil, não só para o teatro, mas para o mundo inteiro, que foi um momento que a gente não podia estar aqui, né? A gente não podia estar na nossa casa, aqui é a nossa casa. Teve épocas de eu estar mais aqui do que estar na minha própria casa. Então, assim, não poder estar aqui e acontecendo tantas coisas ruins no mundo, e mesmo assim o Gativic ter continuado, né? Porque o Gativic fez uma ação aqui de beneficente, uma ação online, né? E mesmo assim o Gativic continuou a sua história, mas com certeza esses anos de pandemia, principalmente no primeiro ano de 2020, não poder estar aqui foi um dos momentos mais difíceis da nossa história, que eu presenciei, que eu vivi, foi essa época, não poder estar aqui. O agora é isso aí. Agora, você quer saber o futuro daqui a 20 anos, né? Eu não sei. Eu tenho dúvida se eu posso afirmar que esse pensamento vai prosseguir. Por quê? Porque nós tivemos uma eleição agora e, segundo eu soube, eu vou omitir as fontes, um candidato falou que queria ganhar a eleição para poder chefiar a receita do teatro para empregar em auxílio de pessoas que querem se profissionalizar. Eu acho que esse não é o objetivo. O nosso objetivo é ajudar artisticamente a todo aquele que quer se profissionalizar, como é o caso, por exemplo, eu esqueço o nome dele, Rodrigo Portela, né? Ele se profissionalizou e está vivendo. Mas eu aposto como os grupos lá não ajudam financeiramente a ele. Ele trabalha e ganha ordenado como técnico, né? É um direito que ele tem, e quanto mais capaz ele for, mais dinheiro ele vai ganhar. Mas aí eu fico com receio, será que no futuro alguém não vai ser eleito e vai divergir desse pensamento nosso? Não pode. Então, daqui a 20 anos, a nossa esperança é que toda essa garotada que está aqui hoje, que tem um grupo bem grande de jovens aqui, né? A gente espera que todos estejam aqui levando a nossa arte, né? E que daqui a 20 anos, se Deus quiser, as pessoas reconheçam mais o teatro, as pessoas venham mais ao teatro, as pessoas vivenciem mais o teatro. Eu vejo o Gativic vivendo, assim... Claro que a gente não pode prever as coisas que vão acontecer, ou a gente não previu, né, essa crise sanitária, mas eu vejo o Gativic num momento de voltar à sua glória, voltar a ter muitos cursos aqui. Igual agora a gente tem curso de Libras, aqui é uma coisa muito importante, a gente tem dança de salão. Então eu acho que agora vai começar a chegar novos elencos, a população da cidade vai voltar a olhar para o teatro e falar assim, tô querendo fazer um curso, vou lá fazer um curso de Libras, de dança, de teatro. Eu acho que a gente vai voltar a esse fervilhar da arte. O futuro, eu espero que, assim como eu fui um neto do meu avô, participando de teatro, que meu neto ou minha neta participe do teatro também, com o mesmo espírito, né? Porque o pai dele também foi artista do Gativic.
Em 2013 eu fiz um espetáculo chamado Ratos no Sol, que pra mim foi um grande divisor de águas, né? Posso cantar um pouquinho? Pode. É lampe, é lamparina, é lampião. Uma raposa jamais tinha visto um leão. Da primeira vez que isso aconteceu, a raposa sentiu tal pavor que quase morreu. Qual foi a importância do Gatwick na sua vida? Olha, o Gatwick, na minha vida, olha, aqui eu casei, aqui eu tive meus filhos, e o meu filho nasceu, né, há 5 meses ele fez uma peça que foi Natal na Praça, ele era bebê ainda, ele foi bebê da Lívia, a Lívia, filha da Marilsa. E o Gatwick eu sempre fiz teatro, assim, de 80 para cá eu nunca deixei de fazer teatro. Tive esse período que eu comentei com você que eu fiquei afastado, mas o Gatwick foi o meu norte de viver, né? Comecei a trabalhar no Estado como animador cultural e lá eu mexia com arte. Enfim, foi o meu norte de vida. Foi tudo de bom. Ainda está certo. Tudo de bom. E vai continuar E sendo. vai continuar certo.